Ô glória, aqui quem vos fala é o pastor Zilton. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para a sua vida hoje. Glórias a Deus. Você ainda que não é inscrito no canal Caminho e Vida, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que você possa estar recebendo novos vídeos, no canal Caminho e Vida. Vamos lá. Efésios 6:10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. O 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18. Orando em todo o tempo, com todas as orações e súplicas no Espírito, vigiando nisto, com todas a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos trazer a palavra, a qual vai nos narrar a história, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, o qual o Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos dando estratégia, como nós iremos nos revestir das armaduras celestiais, as quais Deus Pai tem preparado para os seus soldados. É interessante, igreja, nós prestarmos atenção, porque não é fácil seguirmos a Jesus Cristo, porque grande é a batalha. A luta não acaba quando você se converte. Os verdadeiros inimigos são espirituais. Glórias a Deus. As forças do diabo que querem destruir o povo de Deus, mas vocês não estão sozinhos. Assim a palavra do Senhor Jesus nos diz. Jesus está com você e lhe dará uma armadura espiritual que ajudará você a vencer as batalhas. Interessante é quando nós paramos para observar essas armaduras espirituais, o qual está sobre a armadura o cinto da verdade. Glórias a Deus. A verdade liberta. O cinto une a armadura. A verdade lhe une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e a sua palavra verdadeira, igreja. Então, estão escritos na Bíblia. É interessante nós pararmos para observar que juntamente com o cinto da verdade, há a couraça da justiça. Jesus é a justiça. A couraça protege o coração. A justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende do seu pecado e se dedica a sua vida a Jesus,
ele apaga toda a injustiça do seu pecado que há sobre o seu coração. E interessante é observarmos que, juntamente com o cinto da verdade, a couraça da justiça, está também o sapato da prontidão do evangelho da paz. Glórias a Deus. Quando Deus ele unge, glórias a Deus, o sapato protege os pés do evangelho da paz. Protege sobre os caminhos dos quais nós andamos. A vontade de proclamarmos o evangelho nos ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque maior é o testemunho, é uma vida, glórias a Deus, por Deus. Então, juntamente com o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da prontidão, está o escudo da fé, glórias a Deus. A fé, ela vence os inimigos. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas e das tentações do diabo. Quando nós paramos para acreditar e confiar na nossa fé, nós rompemos com os dados inflamados dos nossos inimigos, pois os nossos inimigos eles se levantam para nos afrontar, para tentar nos tirar da prontidão, a qual é o sapato, da prontidão do evangelho. E é interessante nós pararmos para analisarmos que o escudo da fé protege o nosso corpo, dos dados inflamados dos nossos inimigos. É interessante que Deus ele tem uma grande estratégia para com as nossas vidas, que Ele preparou para nós, esta armadura que não vem de homens, mas vem do céu. É interessante pararmos para analisar que Deus ele nos chamou para o grande exército celestial. Exército este que não é um exército que é comparado com o exército de Roma, não é comparado com o exército brasileiro. É um exército imenso, que tem muitos guerreiros que estão armados fortemente para a grande guerra, a qual nós estaremos prontos, armados com as nossas ferramentas celestiais. É interessante nós pararmos para analisar, igreja, que o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, ainda vem sobre as nossas vidas o capacete da salvação, o qual o guerreiro precisa ter, o qual o homem ou a mulher que está juntamente neste exército de Deus precisa ter sobre a sua cabeça o capacete da salvação, o qual vai nos dar proteção contra flechas, contra os dados inflamados dos nossos inimigos, pois nós estamos vivendo uma guerra, a qual em Efésios, o escritor está nos ajudando a buscar este revestimento que não vem do homem, um revestimento que não vem do homem, mas vem de Deus. E este revestimento é nós estarmos revestidos com as armaduras celestiais. Glórias a Deus. O capacete, ele protege a cabeça. A salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escuridão, do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado, porque você tem sobre a sua cabeça o capacete celestial,
o capacete que te traz pensamentos revigorados pelo poder de Jesus, o qual você não precisa mais sofrer ataques na sua mente, porque a sua mente está guardada por este capacete deste grande exército celestial. Ei, o apóstolo Paulo está nos dando a instrução do céu para que nós venhamos buscar esta armadura a qual nos protege nesta guerra. E o apóstolo Paulo deixa bem claro na inscrição sobre Efésios, o qual a nossa luta não é contra os nossos próprios irmãos em Cristo, a nossa luta não é contra os nossos próximos, não, a nossa luta, ela é contra os principados e as potestades, os príncipes deste século, aleluia. Então nós precisamos entender, igreja de Cristo, ouvintes da palavra do Senhor, que a nossa luta não é contra os nossos irmãos em Cristo, as nossas lutas não é contra os nossos amigos, não é contra os líderes, não é contra, aleluias, as pessoas que têm estado ao nosso lado. A nossa luta é contra esses principados e potestades que estão nos lugares celestiais. Aqui, se você parar para observar no versículo 12, você vai entender o que o escritor Paulo está sendo inspirado a escrever aos Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Oh glória! O apóstolo enfatiza que a nossa guerra não é contra os nossos irmãos, que a nossa luta não é contra aquele que está falando mal da nossa vida, aquele que se levantou para nos afrontar, para nos levarmos a pecar. Não é contra eles, é contra aquele que está soprando nos ouvidos daquele que se levantou contra a nossa vida. E o capacete, ele protege as nossas mentes desses ataques do inferno, do ataque do inferno, o qual o inimigo tem uma grande estratégia. E é por isso que muitos servos e servas do Senhor estão sendo bombardeados, porque não tem o cinto da verdade, eles não estão revestidos com a couraça da justiça, com o sapato do evangelho da paz, eles não estão guardados pelo escudo da fé, eles não têm o capacete da salvação, pois o inimigo de nossa alma, ele luta na nossa mente. E se nós não estivermos com a armadura completa, com o capacete, aleluia, seremos atacados de tal maneira que a nossa mente não irá suportar as setas e os dardos inflamados dos nossos inimigos, e nós iremos perecer. Pastor, como que eu busco essa armadura? O apóstolo Paulo, ele nos ensina através da instrução e através da experiência e através
do Espírito Santo que está dando direção. A oração nos capacita, nos leva a termos intimidade para com Deus. A oração nos dá o acesso livre. Aleluias, o véu foi rasgado, podemos nos aproximar de Deus. Não quero enfatizar sobre o véu, mas eu quero que você entenda, você tem o livre acesso a Deus. Só precisa se prostrar, se ajoelhar, buscar mais e pedir a Deus o capacete, e pedir a Deus o revestimento do céu. Como nós iremos usar o capacete? Nós precisamos passar mais tempo pensando nas coisas de Deus e rejeitando os pensamentos errados e crendo na salvação do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, não duvidando. E nós também iremos entender que sobre esta armadura há um instrumento qual nós seguramos em nossas mãos, a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada fere e defende dos inimigos. A palavra de Deus destrói os inimigos. O Espírito Santo dá vida. A palavra de Deus, aleluia, dá poder para derrotarmos os nossos inimigos. Então é necessário estarmos cingidos com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, o sapato da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, o qual irá nos ajudar a combater, aleluia, os nossos inimigos, aleluia, oh glória, o qual irá nos dar força, e essa força vem de Deus. Essa espada é a palavra viva, a qual Jesus Cristo, em Mateus 4, ele apresentou a Satanás, porque Satanás foi batalhar contra Jesus, Mateus 4, no deserto. É um vídeo que eu fiz anteriormente, o qual você vai ver que Jesus ele estava sendo bombardeado lá no deserto, só que Jesus Cristo usou a espada que é a palavra do Espírito, porque Satanás falava: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, aleluia. E sem fugirmos da Bíblia, a qual estamos mencionando em Efésios, você vai entender que é preciso termos as 6 armas do Espírito Santo sobre a nossa vida, que é esta armadura: o cinto da verdade, a couraça da justiça, o sapato da preparação do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito Santo. Glórias ao Deus vivo. E Deus seja louvado em nome de Jesus. Deixa a paz para com todos que são ouvintes do canal Caminho em Vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém e amém.